Olá, amigos. Nosso assunto de hoje é transformações, transformações geométricas. O que são transformações geométricas? São operações que a gente faz para mudar o sistema de coordenadas. Vamos ver como que isso funciona. Então, temos aqui um canvas de 400 por 400, e nesse canvas de 400 por 400 a gente tem essa função draw que desenha um background cinza claro. Vamos fazer como sempre fazemos, remover a função draw, já que a gente não quer repetir isso várias vezes por segundo, mas apenas fazer um desenho estático. Nós temos isso. Vamos desenhar aqui um círculo na posição 00, de tamanho 20, digamos. O resultado é esse que vocês estão vendo, um círculo aqui nesse cantinho. E esse é o ponto onde está a origem do nosso sistema de coordenadas. Se a gente quisesse que a origem do sistema de coordenadas não estivesse ali, mas em algum outro lugar, um lugar que muita gente prefere, é o centro da tela, acho mais razoável pensar o centro da tela sendo a origem do sistema de coordenadas, a gente poderia fazer essa modificação acrescentando no nosso sketch a operação translate, translação, levando o centro a origem do sistema de coordenadas para o centro da tela, que está em 200, 200. Então é assim que funciona. Se você disser translate 200, 200, o 00 vai ser nessa posição que antes tinha essas coordenadas 200, 200. Então o nosso círculo vai para o centro da tela. Esse é o 00. Então, translate tem essa função, ele altera a origem do nosso sistema de coordenadas. Muito bom, isso é muito legal, mas esses números fixos não são legais, não. Seria bom se a gente pudesse reescrever isso para ser uma aplicação mais responsiva, que funcionasse com telas de qualquer tamanho. Então, o centro da tela não é 200 por 200, mas mais geralmente é width sobre 2 e height sobre 2, não é isso? Então, nesse caso que a tela tem 400 por 400, dá certo. E para o caso onde a gente troca aqui o tamanho do canvas para outro valor qualquer, a gente já viu que window width e window height dão o tamanho dessa área de preview. Então, a gente pode substituir isso por window width e window height. Perfeitamente. Agora temos uma tela maior, mas o círculo ainda está no centro da tela. Perfeitamente. Muito bom. A gente fez essa mudança no sistema de coordenadas, mas a gente não mudou o tamanho das coisas. Ou seja, aquele círculo que estava na tela de 400 por 400, naquela posição e daquele tamanho de 20 pixels, aqui deveria ocupar um espaço maior do que 20 pixels se a gente quisesse fazer uma mudança que fosse adaptativa a qualquer tamanho de tela. Imagina que isso fosse uma tela enorme, 20 pixels por 20 pixels ia dar um desenho muito pequeno. Então, o certo é a gente incluir nesse sketch uma outra operação que altera o tamanho das coisas. O, a operação que muda o tamanho das coisas é a operação scale. Então, a operação scale, ela pode vir com um ou dois argumentos. Se você disser um número só, ele aplica esse fator de ampliação de redução a todos os desenhos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, scale 2, tudo vai ficar duas vezes maior. Mas o que queremos é, digamos que eu quisesse o círculo do jeito que ele estava naquela canvas de 400 pixels. Ou seja, o fator de ampliação ou de redução deveria ser equivalente a uma ampliação de 400 para o tamanho atual, height, por exemplo. Então, a escala certa, ou não certa, mas uma coisa razoável, é a gente multiplicar o tamanho do pixel por um fator de escala
equivalente a height divididos por 400. Então, esse nosso círculo ele tem o tamanho equivalente ao que ele tinha na tela de 400 por 400, mas ele foi ampliado ligeiramente, já que essa tela também foi ampliada para ter esse tamanho aqui. Ok? A gente naturalmente né, assumiu que o tamanho da tela é height, ou seja, o fator de ampliação é height sobre 400, mas digamos que tivesse uma tela tamanho retrato, né? Ou seja, o tamanho maior seria a largura, ou menor seria a largura. A gente pode também fazer essa adaptação, sempre perguntando, sei lá, o tamanho da tela é o menor entre width e height. Ok, então, em vez de scale height por 400, é T por 400, e temos o nosso círculo aqui, que se adapta, inclusive, para telas de tamanho retrato. Vamos fazer assim. Vou dar outra vez, sim, bem estreitinho. Nesse caso, o tamanho dominante aqui é a largura da tela. Ok? Beleza. Vamos, então, continuar. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode implementar, além do translate e do scale, uma outra operação, por exemplo, a operação de rotação. Digamos que eu faça aqui embaixo um rectangle, um rect, de origem 00, tamanho 40, 40. Se eu disser agora translate de 40 unidades para x, 40, 0, esse retângulo vai ficar deslocado para a direita. Se eu fizer 0, 40, vai ser deslocado para baixo. Ok? Isso por quê? Porque o nosso eixo Y é para baixo. Ok. Uma coisa que a gente, desde que começou a fazer sketch, muitos de nós assim, achamos estranho esse negócio de Y para baixo, já que nas aulas de matemática, quando a gente fala de coordenadas, o Y é sempre para cima. Será que a gente não pode aproveitar que a gente está mudando os sistemas de coordenadas e adaptar esse nosso sketch para o Y ser para cima? Podemos. Como é que a gente faz isso? A gente usa o comando scale. O comando scale, quando você dá um argumento só, ele aplica o mesmo valor para as ampliações, tanto em x quanto em y. Ou seja, ele está multiplicando o tamanho do eixo por esse valor, tanto em x quanto em y. Mas eu posso dar valores diferentes para x e para y. Se eu botar, por exemplo, aqui t sobre 200, o nosso eixo Y vai ficar 2 vezes maior, ok? Então, podemos mexer só no eixo Y, alterando aqui o segundo número. Então, imagina que eu fizesse a mesma coisa que tínhamos antes, ou seja, o Y igual ao X, porém com sentido trocado, ou seja, vou multiplicar por um número negativo, botar um sinal de menos aqui. E agora, veja que o nosso retângulo, nosso rect, em vez de ser desenhado para baixo, ele está sendo desenhado para cima. Isso porque o eixo Y agora vai para cima. Legal isso. Então, se eu colocar aqui, digamos, uma outra instrução logo depois do rect, né? Rect, digamos, 0, 40, 40, 40. Nem precisa do segundo 40, já que é um quadrado mesmo. Ele vai estar aqui mais para cima ainda. Ou se eu quiser colocar à direita, né? Botar 40, 0, à direita do primeiro quadrado. Observe, por que ele está saindo à direita do primeiro quadrado? Isso porque, neste momento aqui, logo depois dessa instrução, aqui, eu tenho o nosso sistema de coordenadas
nesse ponto aqui por causa desse translate 0,40. Ok? Se eu colocar outro valor, 40, por exemplo, 40, 0, o mesmo desenho de dois quadradinhos vai se deslocar para uma outra posição. Isso é interessante, já que quando você muda o sistema de coordenadas, tudo que vem depois muda de acordo com o sistema de coordenadas. Ok? Então, por exemplo, se você quiser deslocar todo o desenho numa certa direção, translate e faz com que esse desenho todo seja reproduzido em outro lugar, sem você precisar trocar as coordenadas de todos os comandos que vêm depois. Então, é bastante útil o uso do sistema de mudança de sistema de coordenadas usando esses comandos. O que mais que a gente pode fazer com o nosso sistema de coordenadas? A gente pode fazer, digamos, uma rotação. O que acontece, por exemplo, se eu introduzir aqui entre o circle e os retângulos também uma rotação? Rotate. Rotate é o comando que faz a rotação e ele requer como argumento um ângulo. E esse ângulo tem que estar em radianos, não em graus. Então a gente que está acostumado a pensar em graus, né, de 0 a 360, seria bom a gente mudar esse número que a gente está pensando para radianos. E felizmente o P5 tem uma função que faz exatamente isso. Chama-se radians. Então, radians transforma o argumento de radians, né, o que você vai botar aqui entre parênteses, de graus para radianos, para que então você possa passar o resultado para o rotate. Então, se eu quiser rodar 30 graus, aí temos 30 graus para cima. Ok? Muito bom. Vamos ver se a gente entendeu mesmo. O que acontece se você repetir esse conjunto de instruções várias vezes? Digamos, vou introduzir aqui um comando for, let i igual a 0, i menor do que, sei lá, 5 vezes, i igual a i mais 1, e vou colocar aqui entre chaves tudo isso que tínhamos aqui. Então, mais um. Aqui. Repetindo isso 5 vezes. Então, era isso que vocês estavam esperando? Não sei se isso é tão fácil de ver, não. Vamos ver o que acontece aos pouquinhos. Se a gente faz só uma iteração, a gente tem isso que a gente tinha já visto. Um conjunto de dois quadradinhos aqui, um pouquinho deslocado e um pouquinho rodado com relação a essa origem, que é essa bola branca aqui no meio. Mas nesse momento, a partir do momento que você faz uma iteração, onde está o sistema de coordenadas agora? Logo depois do circle, o sistema de coordenadas é esse, está aqui na bola, com o y para cima, o x para a direita. Mas depois de uma rotação e de um translate, o sistema de coordenadas está em outra posição. Ele está aqui, na verdade, a origem está dentro do... Vou até fazer um desenho aqui, vamos ver, onde é que está? Fazer um circle 00, logo depois disso. Circle 00 de tamanho, sei lá, 3, um círculo bem pequenininho. Onde é que está o círculo? Está bem aqui, olha só. E está bem nesse cantinho aqui. Isso porque o sistema de coordenadas é tal que a origem foi para cá por causa desse translate. E mais ainda, por que ele está exatamente aqui? Porque o zero, o 40 zero seria aqui, mas depois de um rotate ele veio para cá. Ou seja, o eixo X está indo para a direita e o eixo Y está indo aqui para cima e para a esquerda. Então, o próximo conjunto de isso aqui tudo vai ser um desenho feito nesse sistema de coordenadas. Se eu aumentar o número de iterações para 2, ele vai fazer a mesma sequência de transformações que eu fiz com relação à bolinha, agora com relação a esse primeiro conjunto de dois quadradinhos.
e assim por diante. Esse é o novo sistema de coordenadas. O eixo Y agora está indo aqui para cá, o eixo X está indo aqui para cima, e se eu alterar novamente o número de rotações, o número de iterações para 3, vamos ter esse padrão aí que vocês já tínhamos visto antes. Ok. Mas isso não está muito legal, né? Imagine que eu quisesse fazer esse mesmo desenho aqui, né, o desenho que a gente tinha originalmente, rodar, mas rodar com relação a essa bolinha. Eu queria fazer vários aqui em torno dessa bolinha. Como é que a gente faz isso? Ora, para fazer isso, a gente precisa, a cada vez que a gente roda, faz esse conjunto de coisas aqui, a gente precisaria, né, manter o mesmo sistema de coordenadas. O mesmo sistema de coordenadas que a gente tinha aqui, nessa linha 8, que era a bolinha e o eixo daqui para lá. Para fazer isso, a gente precisa fazer alguma coisa do tipo: vamos guardar o sistema de coordenadas, fazer lá essas rotações, translações e tudo mais, e depois que acabar o for, restaura o sistema de coordenadas que tínhamos antes para o que valia aqui na linha 8. Como é que a gente faz isso? Não existe um comando do tipo, me dá o sistema de coordenadas, eu vou guardar. Mas existe uma coisa que é quase tão boa, que é o comando push. Se você faz push, o que você está dizendo é, guarda todas as configurações de desenho numa variável que ele nem deixa você ver, mas ele fica lá guardada. Então, push, ele guarda nessa posição. Na verdade, ele guarda o que eles chamam de uma pilha. A gente pode fazer diversos push, mas por enquanto vamos pensar só nisso. Fez push, ele guarda todo o ambiente de desenho em algum lugar, tá certo? E depois de fazer isso tudo, eu posso restaurar o que estava valendo antes do push, fazendo pop. Então, o push e o pop vêm sempre em pares. A ideia é sempre você fazer push, guarda o que está valendo agora, faz o que você quiser, e depois, quando você não quiser mais e voltar ao sistema anterior, pop. Então, se eu faço isso, o que eu tenho? Todas as 5, aqui não são 5, vou botar aqui 5 iterações, são todas feitas no mesmo lugar. Isso porque a gente mudou o sistema de coordenadas e no final voltou o que era antes. Se eu fizer, por exemplo, mexer esse push e dizer assim, faz o rotate, mas nesse momento guarda. Faz a rotação, o nosso sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas rodado, tá certo? Mas nesse momento o translate não vai mais influenciar o que está sendo feito nas próximas iterações. Estou guardando o sistema de coordenadas aqui, mas o rotate, sim, está sendo incrementado a cada iteração. Então, nesse caso, a gente vai ter o que a gente estava querendo, ou seja, a rotação é sempre acumulativa, mas o translate não. Ok? Isso é um truque bastante útil, usar push e pop, e com isso a gente pode controlar melhor. Eu quero manter o sistema de coordenadas do jeito que ele estava nesse ponto do nosso código para voltar para ele mais tarde. Então é isso. Vamos fazer aqui só umas últimas modificações para ficar mais bonitinho. Temos aqui 30 radianos, ou 30 graus. E vamos fazer uma volta completa. Se eu tenho 30 graus, para fazer uma volta completa, que são 360 graus, eu preciso de 12 iterações. Aí está, 12 iterações. Eu tenho esse padrão aqui, radial e simétrico. É isso por hoje, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem paciência, podem mexer nesse sketch, fazer variações e gerar coisas mais interessantes. E a gente se vê no próximo vídeo.